Oi, bom, eu estou fazendo um vídeo, né, falando sobre o debate que eu tive ontem. E esse debate foi falando sobre o racismo no nosso país. E as falas que eu ouvi no debate, elas são exemplos claros e dolorosos do racismo velado. O que, como eu posso dizer, elas mostram a face mais perigosa do preconceito no nosso país. Ela mostra, na verdade, ela esconde sobre a capa da opinião, do mérito de individual e da vitimização. Então, as falas que eu ouvi ontem foi: ah, mulher, isso é coisa da tua cabeça. Isso é coisa tua. Ah, mulher, já foi chamada de branquela. Ah, mulher, porque os negros, eles mesmos é quem fazem piadinhas. Ah, porque você tem um pensamento de inferioridade. Que enquanto você tiver com esse pensamento, as coisas não vão mudar, que você precisa fazer a sua parte. Então, assim, o negacionismo do racismo no nosso país, ele mostra realmente o quanto a sociedade é cega em relação a entender verdadeiramente o que é o preconceito racial. Então, essas falas, elas ilustram perfeitamente o tamanho do desafio que nós temos no nosso país. Elas são mecanismos de defesa que invalidam a dor do outro. Elas invalidam a dor do negro. Então, a dor do negro, ela não é imaginária. Ela é fruto de séculos de opressão. E ela se manifesta em dados e estatísticas. Na desigualdade social, na violência policial. E o que eu acho, assim, mais e mais gritante, na falta de representatividade em cargos de liderança. Então, isso aí já mostra verdadeiramente o quanto não é coisa da minha cabeça. E a tentativa de comparar, já foi chamada de branquela, com o peso histórico e social da palavra negro, ou outros termos, é no mínimo uma forma desonesta de realmente entender sobre o que é racismo dentro da nossa sociedade. A ideia de que nós é que nos colocamos em lugar de vítima é uma das narrativas mais cruéis. Ela transfere a responsabilidade da opressão que foi e é da sociedade para aquele que é oprimido, que no caso somos nós. Então é como se culpássemos, né? É como se nós fôssemos culpar a vítima, como se diz, né? E essa mentalidade, ela ignora que como se o racismo ela fosse uma escolha individual, né? Mas na verdade não é. E a que mais me chocou foi que eu escutei: enquanto o negro se achar inferior, mas ocupar o lugar que lhe pertence. Mulher, esse teu pensamento inferior não vai te levar a nada, você tem que fazer a sua parte. Isso é o ápice da meritocracia cega. Ela sugere uma ascensão social do negro, e que depende unicamente da minha autoconfiança, ignorando realmente as barreiras reais que o sistema impõe. É como se fosse assim: faça a sua parte, vou fazer a minha parte em um jogo que eu já perdi desde o início. E para finalizar, as cotas raciais não deveriam existir. Isso já mostra que você é diferente. As cotas raciais, elas foram criadas por um motivo. Elas são mecanismos de reparação histórica e uma equalização de oportunidades. Não é porque nós, eu não vou nem usar esse termo, merecemos, mas é como se fosse uma reparação diante de tudo que aconteceu conosco. É uma tentativa de corrigir a distorção causada por um sistema que privilegiou e ainda privilegia as pessoas brancas. Então, as falas que eu escutei ontem, elas realmente mostram que o preconceito está em cada pessoa, escondido, debaixo de capas, e que as suas falas realmente só demonstram aquilo que nós vivenciamos todos os dias. E não é vitimismo, é dor. É uma história que vem de muito tempo e que nossos ancestrais passaram e que nós ainda vivenciamos em pleno século XXI. E que as pessoas mascaram como opinião dizendo: ah, isso é besteira. Só quem sabe é quem está na pele. Você não pode simplesmente anular a dor de quem é preto no nosso país. É só você olhar as estatísticas. Quantas pessoas negras são mortas no nosso país? Quantas pessoas negras vivem na marginalização do nosso país? Quantas pessoas negras entram em universidades ou têm cargos de liderança com boas remunerações? Então não venha dizer que é vitimismo, que é besteira, que é pensamento inferior, porque só quem vive é quem sabe.